o Paulo Otávio para dar uma palavrinha para vocês, né? O Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso meio. Obrigado por ter por ter aceitado o convite. Então, assim, foi uma ponte para achar o Paulo, né? Eu entrei em contato com o Eric entrou em contato com um colega lá em São Paulo, que entrou em contato com o Paulo lá em Mato Grosso. Então, assim, graças à tecnologia, né, isso facilitou muito. Então, Paulo Otávio, muito obrigado. É, ele mandou o currículo assim bem breve, depois ele pode se apresentar um pouco de onde ele é. Então, ele é aluno do curso de medicina, está já no 6º ano de medicina e é fundador da Liga de Saúde e Espiritualidade. E aí, Paulo, nosso convite para você falar um pouquinho da sua experiência na Liga Acadêmica e a importância, né, das ligas na formação do aluno não só como formação intelectual, mas formação profissional como pessoa. Então, seja muito bem-vindo, né? Muito obrigado em nome da Unicor. A gente agradece a sua disponibilidade. Eu sei que você estava tendo aula até pouco tempo, só posso a partir das 8, porque estava em aula. Então, muito obrigado por ter despendido esse tempo para falar conosco. Fique à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado, professor Pedro. Não sei se o professor Jéssica está aí também. Queria agradecer o convite. É um prazer estar podendo falar para o meu estado, apesar de estar estudando no Mato Grosso. Eu sou de Uberaba, sou de Minas Gerais, então tem um pouquinho de saudade na minha fala também. Vou abrir os slides aqui. O professor Jesus havia falado que eu teria uns 20 minutinhos, né, para a gente trocar uma ideia sobre a importância das ligas, o contexto mais agora voltado para a saúde e espiritualidade também no nosso país. Eu espero tentar trazer algumas coisas novas aí, alguns brainstorms para vocês. Então, como o professor Pedro bem disse, meu nome é Paulo Otávio Almeida, estou acadêmico do 6º ano, no 12º semestre, na Faculdade de Medicina da UFMT, em Cuiabá. Fui um dos fundadores da nossa Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade aqui na UFMT. Fui um dos fundadores da Alegres, que eu vou comentar um pouco mais sobre, que é a Associação Acadêmica de Ligas e Grupos de Estudo em Espiritualidade e Saúde. E fui um dos fundadores também, estou membro do grupo de trabalho de saúde e espiritualidade da Associação Brasileira de Educação Médica. É muito breve, são 20 minutos, mas eu espero que eu consiga contribuir um pouquinho com vocês. Eu pude acompanhar umas 3, 4 ligas aí, e eu fiquei encantado, porque o meu lugar de fala é muito restrito, né? Enquanto discente de medicina. Então, meio que o meu círculo social é um tanto quanto restrito. Apesar de que no tema espiritualidade a gente consiga congregar vários cursos, nutrição, psico, TO, fono, físio, enfermagem, a gente consiga ter conosco esse público também, mas não deixa de ser um tanto quanto restrito. Eu fiquei muito encantado de ver e eu espero não, né? Eu vou acabar ratificando muitas falas aqui, mas tentar trazer também um pouco de evidência. Por fim, o que a gente vai falar hoje, né? Então, eu vou citar um pouco dos conceitos relacionados à educação e, mais uma vez, eu ressalto, o meu lugar de fala é de um discente de medicina, então eu vou falar daquilo que está no meu meio e tudo mais. A importância das ligas acadêmicas na formação, na educação também do graduando. O tema saúde e espiritualidade, então alguns conceitos bem breves, algumas evidências e um breve histórico em relação às ligas acadêmicas de saúde e espiritualidade, que é um movimento bem interessante e que, com certeza, aí espero, depois de hoje, vai surgir alguma pérolazinha aí em Três Corações também. Vamos lá. Todo o Congresso de Educação Médica, e mais uma vez, no Congresso de Educação Médica do nosso país, a gente sempre fala em currículo oculto, ligas acadêmicas, grupos de estudo, atividades extensionistas, e apesar de parecer um senso comum entre nós hoje, e pelas falas também dos alunos aí, parece que é algo comum, esse movimento, gente, é de uns 20, 15 anos para cá, que vem ganhando força ainda mais as ligas acadêmicas. E quando a gente fala sobre currículo oculto, é tudo aquilo que agrega na nossa experiência, que a gente experiencia enquanto graduando, e que não está nas nossas diretrizes, não está nos nossos PPCs, e que muitas vezes a gente acaba entrando em contato por meio de atividades que a gente faz extracurricular.
Então, as atividades de extensão, as ligas acadêmicas, a gente consegue trazer para a nossa formação muito das demandas sociais. E isso é fundamental quando a gente pensa no estudante, não apenas o futuro enfermeiro, não apenas o futuro nutri, não apenas o futuro psicólogo, mas um cidadão também, de ele trazer para dentro da academia, trazer para dentro da graduação, muito dessas demandas e dar essa devolutiva, né? E nos cursos de medicina, a partir de 2014, a gente tem que as novas diretrizes curriculares nacionais preconizam bastante essa metodologia ativa. O que é isso? É tentar trazer o estudante também para o centro do processo de ensino-aprendizagem. É sair daquela relação muito vertical do professor, detentor de todo o conhecimento, o aluno mero passivo, né, de adquirir esse conhecimento de forma passiva, mas agora o aluno também adquire um pouco mais de voz. E esse adquirir um pouco mais de voz se dá por meio de atividades de cunho ativo, então, os role plays, as encenações, as práticas em saúde, e, enfim, eu vou comentar um pouco mais disso, melhor, mais para frente. E tudo isso, como vocês muito bem disseram, favorece muitas relações interpessoais, a gestão de pessoas, as habilidades de comunicação, orientação, liderança, pesquisa, gestão, enfim, tudo aquilo que, teoricamente, não está no nosso currículo fixo, né? Não está naquele cronograma de aulas, mas que a gente acaba adquirindo com essas atividades extracurriculares. E o que é muito interessante é que existem diversos artigos que falam do estudante enquanto educador, do estudante enquanto formação pessoal, social e acadêmica. E esse movimento só ganha força. Em relação às ligas acadêmicas, é muito importante da gente dizer desse tripé, né, do tripé universitário, que é o de ensino, pesquisa e extensão. E muitas vezes muitas ligas acadêmicas a gente não consegue cumprir, principalmente, por exemplo, em épocas de adversidade, pandemia. Algo que pegou a gente de surpresa, isso eu me enquadro também enquanto ligante pertencente à minha liga acadêmica. A gente tinha várias atividades presenciais, a gente tinha muitas encenações de casos, que a gente chama de role plays, né? De abordagem da espiritualidade e tudo mais. Vou comentar um pouco mais disso mais para frente. E a pandemia distanciou todo mundo, né? A mesma pandemia que permite que eu esteja aí com vocês em Três Corações é a pandemia que nos pegou de surpresa. E essa capacidade de se reinventar de forma muito aguda, né? Ninguém imaginava uma pandemia e a gente poder trazer as atividades que eram presenciais, mas trazerem ela para o online sem que perca todo o seu objetivo, todo o seu cunho informativo, é muito importante. E as ligas acadêmicas, e aqui puxando sardinha um pouco para o lado discente também, a gente é capaz de se reinventar bastante quando a gente faz o que a gente gosta. Então, muitas vezes o que motiva as ligas acadêmicas é algo que a gente não tem com tanto afinco na nossa graduação, determinada temática e tudo mais, uma mudança dos currículos. Eu não sei como é que estão as diretrizes curriculares para os outros cursos da área da saúde, mas na medicina, essa mudança a partir de 2014 teve um impacto muito, muito significativo nos currículos médicos. Então, as ligas acadêmicas tiveram um papel fundamental em de readaptação e trazer a mudança, inclusive, para os núcleos docentes estruturantes e tudo mais. E, claro, né, quando a gente fala em metodologias ativas, quando a gente fala de prática. E isso traz o estudante mais ainda para dentro da sociedade, mais ainda com práticas em relação à atenção à saúde e de ensino-aprendizagem também. Isso, mais uma vez, ratifica o engajamento estudantil, a multiprofissionalidade, as metodologias ativas, são todo consequência desse movimento de trazer, né, de virar a cadeira. Inclusive, ressaltando o centenário de Paulo Freire, a gente traz o estudante para o centro da atenção também. E tudo isso, gente, a gente sempre tem que pensar em competências. O que é competência?
Competência sobre determinado assunto. O que a gente espera de um estudante que desenvolva determinada competência em comunicação, por exemplo? É que ele tem um conhecimento do que é o processo comunicativo, do que ele tem habilidade de realizar uma comunicação efetiva, não violenta, empática, e que isso seja internalizado para ele, enquanto profissional, cidadão, pessoa, são as atitudes. Competência é esse tripé. E tudo isso, aliado ao fato da gente ter mais práticas, ter atividades práticas, dar prática ao nosso conteúdo essencialmente teórico, visa o desenvolvimento de competências, de habilidades e de valores entre os estudantes. Pero, nem tudo são flores, né? A gente não pode esquecer que muitos cursos da área da saúde têm muitos cursos universitários, inclusive, têm uma carga horária muito extensa, muitos de nós trabalham para se manter na faculdade, muitas vezes a gente não é estimulado financeiramente mesmo com bolsa em desenvolver atividades nas ligas acadêmicas, e isso tem seu custo, né? Muitas vezes a gente não se envolve, tem aquela vontade, mas sabe que vai onerar o tempo, enfim. É difícil, de fato é difícil. E esse é um contraponto, e esse é um ponto de embate, que apesar de todas as mudanças, de todas as adequações que muitos estudantes têm, esses pontos acabam que são um empecilho. Mas tá, o que saúde e espiritualidade tem a ver com liga acadêmica, com tudo isso que a gente está conversando aqui agora? Para começo de conversa, e principalmente relacionado à saúde e espiritualidade, eu gosto muito de falar de alguns conceitos iniciais para a gente começar no mesmo nível, entende? E vai ser bem breve e bem fácil de entender. Eu gosto sempre de começar destacando 3 conceitos: religião, religiosidade e espiritualidade. Esse cara aqui que eu coloquei do lado é o principal pesquisador no mundo na temática de espiritualidade, é o professor Harold King. Ele é da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E ele é um dos principais pesquisadores, e ele foi um dos primeiros que publicaram cientificamente sobre esse tema. E para o Harold King, que é a nossa referência na temática de saúde e espiritualidade, religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos, que são designados para facilitar esse acesso da pessoa consagrada ao transcendente. Beleza. É uma caixinha fechada, que tem seus dogmas, tem suas formas de manifestação, ok. Religiosidade é o quanto o indivíduo acredita, segue e pratica uma religião. Ou seja, a forma como o indivíduo encara aquilo que está escrito, né? Quantas vezes ele vai no templo, no culto, na missa, no centro, onde essa religião que ele manifesta acontece. Joia. A espiritualidade tem vários conceitos. A gente não tem um consenso. Da mesma forma que religião e religiosidade também não tem. E eu vou trazer aqui para vocês 3 nomes que, na temática de saúde e espiritualidade, tem uma relevância muito grande. E eu vou explicar um pouco por que cada um desses nomes tem. Beleza. Seguindo com o professor Harold King, espiritualidade, para ele, é a busca pessoal para entender questões relacionadas ao fim da vida, ao sentido da vida. Essas relações podem ser consagrado e transcendente, e podem ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formação de comunidades religiosas. A partir daí, a gente já começa a ter uma clareza de que não necessariamente religiosidade, religião, é a mesma coisa que espiritualidade. Beleza? Ok. Em seguida, eu trago essa senhora, é a Cristina Puchalski. Ela é uma médica paliativista da Universidade de George Washington, nos Estados Unidos. E ela também fala bastante na questão prática da espiritualidade, na abordagem da espiritualidade. Ela já desenvolveu métodos mnemônicos de abordagem e tudo mais. Enfim, para ela, para Cristina Puchalski, espiritualidade é um estado dinâmico e intrínseco, é um aspecto da qual a humanidade, por meio dos indivíduos, busca sentido último, propósito e transcendência, e vivenciou essas relações consigo mesmo, com a família, com os outros, com a comunidade, com a sociedade, com a natureza, ou seja, em tudo aquilo que o indivíduo considera como sagrado. Joia. Ela já expande ainda mais o conceito do Harold King. Tudo bem? Por fim, mas não menos importante, essa senhora, a Nanda Radha, ela é uma médica de família indiana. E para Nanda Radha,
com toda aquela visão mais holística da medicina de família e comunidade, e quem faz enfermagem, quem for da área da saúde, entende quando eu falo de visão holística, para ela, a espiritualidade é uma dimensão que os indivíduos obtêm significado, conexão, conforto, paz nas vidas, né? E que isso pode ser buscado ou não apenas pela religião, mas também pela música, pela arte, pela natureza, pelos valores e princípios pessoais e até científicos. Ela expande ainda mais o que a gente fala sobre espiritualidade. E o que eu quero que fique bem claro para nós aqui hoje é que espiritualidade pode ou não estar relacionada a alguma prática religiosa. No nosso país, e o último censo que a gente tem, cerca de 97% da população tem uma filiação religiosa. Queira ou não, a espiritualidade está muito relacionada com a religiosidade no nosso país. Então, uma coisa é meio fundida com a outra, né? Mas ficando claro que cada uma das coisas são coisas diferentes, já é um bom começo. Para quem ainda não entendeu e está com dúvida no que eu estou falando, eu gosto sempre de dar essa analogia da garrafa com água. A espiritualidade, a religião, a gente pode considerar que esse plástico aqui. Ó. O plástico dessa garrafa é diferente do plástico dessa garrafa. Ainda que elas tenham o mesmo conteúdo, é um plástico rígido que tem a forma dela, que a gente pode considerar como religião. Da mesma forma que a religião católica tem seus dogmas, suas práticas, seus princípios, a doutrina espírita tem seus dogmas, suas práticas, seus princípios. Tudo bem? São coisas tanto quanto fixas. Beleza. A religiosidade seria um rótulo dessa garrafa aqui. Então, para o católico, ele tem a Bíblia, para o católico, ele vai à missa, para o católico, ele tem o batismo, a sacristia, enfim. Para a doutrina espírita, ele tem o evangelho, ele tem os cultos, ele tem todos os princípios espíritas. É como essa garrafa é constituída, por assim dizer. Joia. Já a espiritualidade seria a água. E da mesma forma que eu posso estar muito bem habitando uma garrafinha católica, eu posso estar muito bem habitando uma garrafinha espírita também. Essa espiritualidade ela é mais volátil, né? Ela é muito mais moldável às circunstâncias e às situações. E, claro, né, o bem-estar da pessoa também. E eu gosto sempre de trazer esse diagrama do professor Dr. Harold Kenny. Ele mostra de forma muito mais até material, matematicamente, né, se fosse possível, esses três conceitos. Então, a gente tem as religiões ao centro, a espiritualidade ao redor, e também, né, agregada a esse conjunto, a gente tem a cultura, a família, a natureza, os hobbies, ou seja, a biografia da pessoa. Joia, Paulo Otávio. Você falou durante 8 minutos sobre espiritualidade. E por que você está falando sobre espiritualidade? Por conta disso aqui. Ó. Se a gente for numa base de dados besta aí, né? No PubMed da vida, quem da área da saúde também usa e abusa dessa base de dados, e jogar espiritualidade lá, a gente vai achar 23 mil resultados. Sinceramente, isso é muito pouco. Se a gente pesquisar diabetes mellitus, vai ter quase 500 mil. Mas isso aqui surpreende. Ó. O avanço das pesquisas nessa temática é cada ano maior que o ano anterior. De modo que em 2019 a gente teve 1.528 artigos, em 2020, 20.038 artigos, e até hoje, em 2021, 1.775 artigos. Né? Eu fiz essa pesquisa ontem. O que a gente pode se depreender disso? Que o campo de pesquisa, o campo de estudo, o campo de publicações científicas nessa temática é muito grande. E que vem crescendo cada dia mais no nosso país. E vou dar provas disso daqui a pouco. A literatura mostra que muitas organizações, principalmente internacionais, falam a favor da espiritualidade. A OMS, a Associação Mundial de Saúde, de Psiquiatria, o Colégio Americano de Medicina, enfim, o ONCA, várias organizações falam muito bem, advogam a favor disso. E no Brasil, na questão da medicina, a gente tem várias sociedades médicas que apoiam essa temática. E não só apoiam no sentido manifestam a favor, mas tem grupos de trabalho, comitês, grupos de pesquisa mesmo, assim, em espiritualidade e saúde.
Então, na Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, na Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Associação Brasileira de Psiquiatria, enfim. Tanto que em 2019, nas últimas diretrizes para a hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente tinha um tópico sobre espiritualidade, trazendo as evidências que corroboram para a abordagem da espiritualidade como desfecho positivo na saúde cardiovascular. Doido, né? Se a gente pensar assim. E agora, mais recentemente, nosso recém-nascido, né? GT, nosso recém-nascido grupo de trabalho na ABEM. Eu, inclusive, tive a oportunidade de participar no último congresso de educação médica, numa mesa redonda com meu orientador e tudo mais, que foi ontem, inclusive, ontem na hora do almoço. O nosso GT começou oficialmente no começo desse mês. E hoje nós já temos 150 interessados. No caso, são educadores e educandos, né, interessados em participar do GT. Então, sim, no cenário da educação médica, é um tema que vem bombando bastante. Beleza. Mas, Paulo Otávio, aquela tal de Alegres que você falou no começo aí da sua fala, o que é esse negócio? Surfando na mesma onda que vocês surfam também, do engajamento estudantil, dos estudantes tomarem o protagonismo, né, da sua formação também, a Alegre surgiu nesse rumo aí. Em 2013, 2010, por aí, a gente tinha algumas ligas de saúde e espiritualidade espalhadas pelo país. Então, a gente tinha uma liga aqui no Mato Grosso do Sul, com a Lídia, a gente tinha uma liga na UERJ, com o Bebeto, a gente tinha uma liga em Uberaba, aí na Uniub, em Minas, com a Lohana, na UFMG, que hoje o professor Jesus chegou a conhecer, o Eric, né? Na época era graduando. Essa galera, essa pequena galera aí, que hoje já são profissionais, já são especialistas e tudo mais, começou a falar sobre espiritualidade. Eles se encontraram em alguns congressos, em mesas redondas ali, de temas afins, se conheceram e fizeram um grupo de WhatsApp. E esse grupo foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. De modo que em 2016, esse grupo já era muito maior que esse inicial aí, né? A gente teve um reconhecimento pelo grupo de trabalho em saúde e espiritualidade da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Legal, nossa, uma sociedade médica está reconhecendo a gente enquanto grupo de estudantes, grupo de ligas, que está a fim de desenvolver o tema e tudo mais, né? É importante. Beleza. Eis que esse mesmo grupo, em 2018, fez um evento em BH, com várias ligas acadêmicas. E um dos propósitos desse evento em BH foi, primeiro, a oficialização da Alegres enquanto associação. Então, a gente tem um estatuto, a gente tem direitos, deveres, gestões, cargos, compromissos, enfim, todo aparato burocrático, uma instituição organizada, né, minimamente organizada, deve ter. E, da mesma forma, discutir a temática espiritualidade com diversos representantes daquelas sociedades médicas que eu citei no slide anterior. Foi um evento muito bacana, foi uma imersão de 3 dias, enfim, foi muito legal. E a partir de então, a Alegres, enquanto instituição, a gente teve a oportunidade de fazer encontros anuais em Juiz de Fora. Por que Juiz de Fora? Juiz de Fora a gente tem o UFJF, e dentro da UFJF nós temos o NUPS, que é Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. É um dos 5 maiores núcleos de pesquisa do mundo. Ele é comandado pelo professor Giancarlo Lucchetti, professor Alexander Moreira Almeida, e todo ano eles fazem um congresso internacional de saúde e espiritualidade. É um congresso que reúne palestrantes de outro país, 700, 800 pessoas, e eles cedem um espaço para a gente nesse congresso, para a gente, enfim, reunir as ligas e tudo mais. É bem bacana. Aqui há algumas fotinhas, né? Uma fotinha lá de BH em 2018, deixa eu ver se eu consigo aqui um apontador. Esse cara aqui é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, esse cara aqui é da Associação Brasileira de Psiquiatria, esse cara aqui era coordenador de programa de residência médica da Sociedade Brasileira de Medicina de Comunidade, enfim. É um pessoal muito bom, muito. É legal. Aqui foi um merchan que o pessoal do NUPS fez para a gente em 2019. Aqui é o nosso standzinho no NUPS. A partir desse stand, várias outras ligas de saúde e espiritualidade surgiram no país. A gente fez um coraçãozinho. Então, nosso encontro, a gente pedia, né, para os representantes colarem um coraçãozinho aqui e tudo mais.
aqui o professor Alexandre Moreira Almeida, que é um dos principais representantes, inclusive, do Brasil, da Associação Mundial de Psiquiatria, e ele, enfim, publica um monte, ele é super conhecido, ele sempre tem uma palavrinha conosco aqui também. E na minha época, hoje eu já posso falar isso, né, 6 anos de faculdade, na minha época, quando eu comecei a me engajar nesse movimento, bem no começo, a gente tinha cerca de 34 ligas, 34, 37, uma coisa do tipo. Hoje, nós já somos 76. E esse movimento só cresce, assim, e de uma forma até um tanto, uau, para onde que isso vai, né? Que tanto de gente falando sobre saúde e espiritualidade em todas as regiões do país, em quase todos os estados do país. E é muito bacana. Ao longo da minha formação, da minha graduação, você entrar em contato com gente de Fortaleza, com gente de Rondonópolis, que é aqui do lado de Cuiabá, gente de Cáceres, que é mais para lá, de Rondônia, de Porto Alegre, de Florianópolis, enfim, Rio de Janeiro, Minas. Você conhece muita gente, né? E é muito bacana ver as coisas tomando forma, ver as pessoas publicando, ver as pessoas produzindo pesquisa, artigo, e de fato impactando, né? Levando a espiritualidade por meio de relato de caso, de ações que fizeram na cidade, no bairro, na comunidade. Muito bacana falar sobre isso. Mas beleza, onde estamos e para onde vamos? Em relação à saúde e espiritualidade. Hoje, principalmente depois da pandemia, né, a gente fala muito sobre espiritualidade. E eu comento sempre que um dia eu vi uma propaganda da Nike falando sobre espiritualidade. E assim, não que ele não tenha seu fim, não tenha seu propósito, mas quando a gente pensa no ambiente acadêmico, na nossa universidade, é interessante que a gente fala sobre determinado tema com base em evidências, né? A gente não é fruto da nossa cabeça, não é fruto do que eu acredito, mas é fruto daquilo do que a ciência traz. E se a ciência traz como prevalente, como importante, eu acho que vale a pena da gente se atentar. E no tema saúde e espiritualidade em si, o Brasil está muito na vanguarda disso. Nós somos o primeiro país de língua não inglesa que mais publica sobre essa temática. E muitas vezes a gente nem sabe. Então, assim, é interessante que às vezes a gente não deixe de ficar para trás, sabe? E acompanhar as novas tendências que, inclusive, a saúde quer nos mostrar, que a ciência quer nos mostrar. Por isso, me assusta um pouco essa quantidade de ligas. E muitas vezes é muito legal falar sobre espiritualidade, você falar sobre o ser humano como um todo, a abordagem holística, o biopsicossocial-espiritual. Mas quando a gente está imerso, principalmente no início da graduação, que a gente não tem tanto filtro do que de fato é evidência, do que de fato é achismo, proselitismo e tudo mais, a gente acaba se tendendo a lados que a academia não tolera, ou pelo menos não deveria tolerar, que não é ciência, né? Não é evidência. Então, assim, da mesma forma que a gente tem uma faca de dois gumes, né? Da mesma forma que é muito importante que outras ligas surjam, afinal de contas, o currículo nas escolas médicas é muito atrasado em muitas universidades, é muito difícil mudar currículos, as ligas trazem uma ideia nova. Só que a Alegres, e aqui eu puxo um pouco de sardinha também, a Alegres tem esse papel de incentivar, mas dar subsídio de atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, para que aquelas pessoas que não têm os conhecimentos, né, dos conceitos e tudo mais, saibam que o que a gente está falando, enquanto espiritualidade, faz sentido, tem evidência e que agrega, que só agrega. Não apenas para o estudante da medicina, mas, mais uma vez, né, para nutri, para psico, para TO, é um ponto em comum na nossa formação e que a gente pode lançar a mão na nossa formação. E a gente hoje saiu do lado meramente filosófico do tema. Hoje a gente busca mais a prática. Paulo, como que eu posso aplicar? O que eu faço com isso? Que pesquisa que eu posso fazer? Isso faz sentido? Eu vou colocar um QR Code no final da minha fala, que tem uma fala minha para um evento, que eu falo uns 20 minutos só de atividades em saúde e espiritualidade, no tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão, que é possível de se fazer nas universidades. Então, assim, eu sugiro fortemente que vocês deem uma olhada, caso vocês se interessem, porque muita coisa boa surgiu dessas falas e tudo mais. Então, a gente traz mais para o lado da prática. E isso
entra muito no para onde vamos, sabe? Da importância que os comitês, os grupos de trabalho têm como norte, como fontes de pesquisa, como fontes de ideias e até como fontes de amparo para essas ligas acadêmicas, né? É muito interessante, por exemplo, lá em 2016, quando o GT nos reconheceu. Porque agora pensando naquela cabeça de 2016, quando a gente precisava de um apoio mais, como é que eu posso dizer, do que estudar, do que fazer, a gente tinha quem recorrer, a gente tinha alguém de referência. E esse é um dos trabalhos que eu vislumbro bastante, eu discuto bastante com o meu orientador, da importância que os grupos de trabalho têm em se aproximar das ligas. Muitas faculdades não gostam do tipo liga de cardiologia, liga de oncologia, liga de psiquiatria, porque é como se fosse uma subespecialização antes do tempo, sabe? É como se formasse o estudante meio um profissional subespecializado. Só que quando a gente fala em espiritualidade, a gente expande muito isso, né? A gente consegue não apenas falar sobre diversas áreas, mais uma vez, várias sociedades médicas diferentes falam sobre espiritualidade, mas falar sobre diversos cursos da saúde. O que eu enxergo no meu paciente enquanto discente de informação em medicina é muito diferente, ou, enfim, não é complementar ao que o estudante de formação de enfermagem pensa. Só que se eu tiver conhecimento do que ele pensa e ele tiver conhecimento do que eu penso, a gente consegue dar uma assistência muito mais apropriada. Da mesma forma que eu incluo nesse balaio aí, pessoal da Nutri, da Psico, da TO, da Fono, da Físio, do Serviço Social, enfim. E essa junção de trabalhos fomenta muito mais práticas, muito mais vivências, e a gente expande, inclusive, essa pirâmidezinha aí, que quem é professor deve conhecer ela, a pirâmide de Miller. E não é apenas saber, não é apenas se deparar com o conhecimento, com o conceito, mas também fazer esse conceito, a gente trazer para a prática esse conceito, e essa pirâmide tem até mais um degrauzinho, o quinto degrau da pirâmide de Miller, que é o ser, que é a gente internalizar e fazer com que isso vire prática, vire comum no nosso dia a dia enquanto pessoa, profissional e, claro, né, ao longo da formação enquanto discente. Bom, para terminar, eu gosto muito dessa pintura. E quem é da área da saúde, agora, né, meu restrito lugar de fala, quem é da área da saúde deve concordar comigo. Que quando a gente fala sobre espiritualidade, sobre integralidade do ser, sobre abordagem de aspectos biopsicossocioespirituais, sobre um olhar para além da doença, de você olhar o sujeito em sua completude, de você trazer como método clínico da sua prática, e isso inclui, com certeza, todas as áreas da saúde, o método clínico centrado na pessoa, a gente se aproxima daquela essência que a gente entrou na faculdade, né? Do nosso, eu vou cuidar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para o meu paciente, e que muitas vezes a gente não se depara ao longo da nossa formação. Muitas vezes, muitos de nós se distanciam, inclusive, dessa essência. E falando sobre espiritualidade, eu particularmente acho que a gente se aproxima dessa essência do cuidado, dessa essência centrada no outro. E quando a gente fala sobre o outro, a gente fala também um pouquinho de nós. A gente se conhece, a gente tem um senso, a gente acaba desenvolvendo, né, um senso de autopercepção, de autoconhecimento, que é fundamental para a nossa prática, é fundamental para a nossa saúde mental, fundamental para a nossa vida, enquanto futuros profissionais, estudantes, enquanto pessoa também. Enfim, falei um pouquinho, me estendi 12 minutos a mais dos 20 minutos que eu tinha para mim, mas eu espero que tenha gerado alguns brainstorms nas cabeças de vocês aí, tá bom? Muito obrigado pela atenção, obrigado por me ouvirem e fico à disposição do que precisarem de mim. Um abraço. Obrigado, Paulo. Muito boa a sua fala. Eu acho que preencheu e dentro daquilo que a gente esperava. A gente já está com a hora avançada e aí eu queria primeiro também agradecer a você. Acho que o tema é importante e até a Cida perguntou aqui
Tomara que a sua fala inspire a criação de uma Liga de Saúde e Espiritualidade em Belo Horizonte. Nós até iniciamos a proposta da criação de uma Liga de Saúde e Espiritualidade em Belo Horizonte Petim, no nosso campus aqui, só que logo depois veio a pandemia, né, a proposta está lá no forno, vai sair, né, nós vamos colocar, porque eu acho que é uma temática fundamental. Eu participei de um desses congressos da Liase aqui em Belo Horizonte, assim, eu fiquei surpreso, foi lá que eu conheci o Eric, e fiquei, assim, surpreso com o tanto de gente e o tanto de pesquisa, como você falou, na área de saúde e espiritualidade, né? Então, acho que é fundamental, eu acho que saúde e espiritualidade tem muito a ver, e aí, isso você distinguiu muito bem, espiritualidade que não tem necessariamente a ver com uma religião, com um credo religioso, né? Mas com essa dimensão humana, que é fundamental, acho que para a área da saúde, mas para todas as áreas. Eu queria deixar um tempinho se alguém quiser fazer alguma pergunta, e aí também, lógico, para falar de espiritualidade, né, acho que a gente pode chamar o Jesus, acho que mais apropriado, desculpa é a piada do dia, viu, Paulo? Nós trabalhamos com ele aqui, fala, todos nós temos direito a uma piada por dia, então essa é a minha, então você pode falar direto com Jesus, né? Você que é da área da Liga de Saúde e Espiritualidade, você pode dizer que eu encontrei Jesus. Você tá vendo, né, Paulo? Tanto que eu sofro aqui, né? Tá de sacanagem comigo, né, Pedro? Mas tudo bem. Primeiro, Paulo, prazer conhecê-lo. A gente conheceu virtualmente, né? É um negócio tão estranho, né? Você fica mandando mensagem para lá, mensagem para cá. E quando a gente encontra... Quando você vê a outra carinha, você fala, ó, que boa, a pessoa realmente existe, né? Então, prazer em conhecê-lo. Queria agradecer muito, assim, pela sua exposição. Eu estava ainda trabalhando antes de vir para cá, continuo trabalhando, mas estava em sala de aula, então eu perdi, mas ao mesmo tempo estava aqui no celular vendo algumas coisas. E teve uma. E aí eu vou abrir aqui um pouquinho uma reflexão que eu estava fazendo, mas e que remete até um pouco a como que eu estava conversando com você. Talvez você não tenha percebido, Paulo, mas eu acho que eu te chamei de professor escrevendo umas 3 vezes. Eu te coloquei lá, professor Paulo, professor. Porque a gente sempre fica nessa coisa assim de que a gente convida um professor para vir, né? Sempre tem essa ideia, assim, não, a gente precisa convidar alguém. E hoje, para mim, foi assim, sabe aquelas pequenas explosões que a gente tem, assim, quando a gente... Eu estava dando aula e vendo os meninos apresentar a liga, e eu juro para você que eu estava assim, nossa, velhinho, esses meninos estão muito bons. Juro para vocês que eu estava assim, nossa, que massa. E aí eu fiquei muito assim, nossa, a gente tem que reafirmar a discussão que a gente tem feito na educação de que somos todos professores, de que temos todos alguma coisa a ensinar um para os outros e a gente não tem que ficar nessa condição de, eu vou diferenciar, eu vou chamar ele de professor e ele de aluno, né? Porque é muito massa, assim. Eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo a sala cheia e uma sala cheia de alunos assumindo a sua posição de professores, sabe? Eu acho que isso é muito massa, assim. Quando eu chego aqui e vejo essa sala cheia, quando eu vejo os meninos falando muito bem e muito qualificadamente, eu falo, olha, o caminho é esse, estamos no caminho certo. De Janeiro e Pedro, professor Zé Rodrigo, estamos no caminho certo, né? Ranile, todo mundo que está aí, Ramiro, Ana, eu acho que, apesar das dificuldades, a gente está no caminho certo. E a espiritualidade, ela é um ponto a mais para a gente trazer e para a ciência colocar como centralidade, assim. Então, são algumas coisas que a academia precisa colocar como centralidade. Primeiro, essa relação, não é nem o aluno, mas esse sujeito que traz muito conhecimento. E traz pelas ligas, e traz principalmente quando a gente dá empoderamento, fala, vai lá, velho. E aí, quando você vê a resposta, eu juro para você que eu fico, nossa, que massa! Porque eu acho que isso é da minha formação, assim. Mas eu queria te agradecer por me relembrar que somos todos professores.
somos todos sujeitos capazes de mobilizar e de construir muita coisa, e agradecer aos alunos que estão aqui também. Quando a gente pensa um evento, a gente sempre fica com medinho, né? Eu estava ali conversando com o Dejanir, né? Nossa, dá um medo de não ir ninguém, né? De não aparecer, e é isso, né? Quando vocês fazem para vocês mesmos, é sinal que vocês estão aí prontos a nos ensinar, né? Então, muito obrigado, professor Paulo, e muito obrigado a todos os demais professores que hoje nos ensinaram um pouquinho sobre Liga, viu? Muito contente e emocionado de estar aqui hoje, de estar vendo esse evento acontecer de alguma forma. Obrigado, viu, Paulo? Professor, obrigado pelas palavras. Agora, até que enfim, né, te conheci. Não sei se o senhor pegou o começo da minha apresentação. Apesar de eu estar em Mato Grosso, eu sou mineiro, sou de Uberaba, então espero que um dia eu vá conhecer vocês aí em Três Corações. É muito do que o Paulo Freire fala também, né? De você trazer, né, o outro para o centro também, inclusive, da formação dele, né? Enquanto sujeito, enquanto profissional. E esse centenário só trouxe para a gente reafirmar esse cara que dispensa comentários e que nos ensina até hoje, né? Mais alguém gostaria de comentar? Algum dos professores? Ranile? Zé Rodrigo apareceu ali. Nossa, Algum aluno? estou aqui de boca aberta, né? E gostaria assim de parabenizar Paulo Otávio. Coloquei aqui no chat também. Excelente sua fala, né? Eu acho que você plantou a sementinha aí na minha cabeça, pelo menos, e tenho certeza também que na cabeça dos alunos, né? Eu, dentro da minha disciplina, que eu ministro de bioética, a gente trata essa questão de religiosidade, espiritualidade, né, no contexto da enfermagem. Eu acho que está muito ligado, né, intimamente ligado com a nossa prática, e assim, você vem trazendo com uma clareza, né, muito legal isso para os alunos, e falando também a questão dos currículos, né, que muitas das vezes os alunos até questionam, nossa, professora, mas nós vamos discutir isso na aula? Não, nós vamos falar sobre isso, é importante ter esse conhecimento, né, não é só da prática, mas também esse conhecimento científico, né, dessa temática. Então, parabéns mais uma vez, e assim, eu falo dentro da minha área, né, da enfermagem, que desde Florence, né, que nós temos essa junção de objetivo de práticas de cuidado, valorização das práticas, conforto, afeto, né, pessoas em sofrimento, e aí através do alívio desse conforto por meio da espiritualidade, né, ela tem autores que nos esclarecem muito sobre essa temática e trazem para nós, né, toda a sua história, falando sobre, desde o início até a formação do profissional de enfermagem, como que ele pode abordar essa questão. Então, eu acho que agora você deixou plantou a semente e eu estou pensando seriamente aí nessa questão da liga de espiritualidade. Vou discutir com o professor Guilherme, com os outros professores que estão junto comigo, né, orientando as ligas aqui em Três Corações, professor José Rodrigo aí também. Quem sabe a gente fecha aí essa parceria e aproveitar o meio remoto, né, para a gente trabalhar juntos aí. Quem sabe você volta também para falar um pouquinho para nós, né, um pouquinho mais para nós. Vamos deixar isso morrer, não. Muito obrigado mesmo, viu? Beleza. Obrigado. Zé Rodrigo. E aí, eu acho, que isso que o Paulo falou lá no início, né, da questão do currículo oculto, eu acho que aquilo que não cabe no currículo, as ligas se constituem nesse espaço de discutir algumas questões, né, ligada à saúde e espiritualidade, ligada à ética, ligada a direitos humanos, ligada à questão da diversidade. Então, acho que as ligas são importantes para isso, né? Eu acho que é fundamental essa fala do Paulo nesse sentido. Acho que foi muito bacana. Eu não tive essa oportunidade, né, dentro da minha graduação. Eu fui ter a oportunidade dessa disciplina dentro do mestrado, e eu fiz meu mestrado em bioética, Paulo, então eu tive a oportunidade de ter uma disciplina específica tratando sobre religiosidade e espiritualidade, e para mim é fantástico, assim, né, essa temática, e aí agora você veio e nos fortaleceu ainda mais. Beleza. Ana Maria levantou a mão. Posso falar? Pode, Ana, claro.
Eu queria agradecer a mobilização de todos os alunos que constituem todas essas ligas, né, nossos queridos ligantes, parece que a palavra vai pegar, não é? Aos professores organizadores e os orientadores que possibilitaram, né, esse encontro de muita riqueza e de muita profundidade. E dizer, Paulo, a você, eu não o conheço, prazer em conhecê-lo, parabéns, viu, pela sua fala, pelo seu discurso. E dentro da sua fala eu vejo muitos meus alunos, né? Especialmente aqueles que atenderam durante a pandemia, que enquanto a pandemia, né, lhes dava na face, batia-lhes na face, eles estavam ali oferecendo a outra, atendendo e confortando os nossos pacientes colaboradores dentro do nosso campus. Então, eu acho que o sentido, né, da formação deles, da vida, né, foi demonstrado várias vezes nessas possibilidades, né, de fazer o bem, de atender, né, de disponibilizar-se diante de um perigo para o bem do outro. Eu fico emocionada, né, em observar isso, ver uma coisa assim tão perto da gente, e te agradeço por suscitar em mim esse reconhecimento. Muito obrigada. Valeu, professora Ana. O Zé Rodrigo e o Ramiro que levantaram a mão. Zé Rodrigo, professor Zé Rodrigo. O Pedro, se o Ramiro quiser falar, pode falar, Ramiro. Tá. O Zé Rodrigo é o coordenador do curso de enfermagem, Paulo, de BH e Betim. E o Ramiro, professor da agronomia. Paulo, parabéns pela palestra. Sou da área de agrárias aqui, né? Mais da engenharia, mais da objetividade aqui. Mas eu acho que a espiritualidade ela tem que estar presente em qualquer área, né? Isso faz parte do nosso desenvolvimento como pessoa. Então, fantástico, né? A tua experiência. E eu queria parabenizar todas as ligas aí, todos os núcleos que apresentaram. Eu também fiquei muito surpreso, né? Eu não sabia também que tinha tantos núcleos, tantas ligas aqui em nossa universidade. Então, parabéns, professor Pedro, Janir, Jesus, professor Lácio, que tomaram a iniciativa de organização desse evento. Parabéns mesmo a todos os professores que enganjaram aí nesse evento, né? E eu, como um ex também participante de núcleo, né? Eu relatei no início. E isso, para mim, na minha formação acadêmica, né, eu entrei no núcleo de estudo no 3º período, e isso, assim, eu agradeço demais a ter ingressado nesse núcleo. Fui até o final, fui até o meu doutorado, né, quando eu fui embora, que eu saí do núcleo. Então, e aí quando eu vim aqui para Três Corações, eu falei, não, eu vou propor a gente criar também num grupo, porque eu acho que o crescimento, e a gente vê o resultado, né, o nosso núcleo a gente já está aproximadamente 6 anos já, e muitos egressos, né, eles já saem bem mais preparados para o mercado de trabalho. Então, você mostrou o triângulo ali, né, o ensinar, o fazer é muito importante. Então, encerro aqui, parabenizando todos, agradecendo aos colegas aí, e sucesso a todos vocês aí. Um grande abraço e boa noite. Valeu, Ramiro, muito obrigado. Zé Rodrigo. Ô Pedro, então, assim, primeiro, acho que tem que parabenizar o Paulo Otávio. Paulo Otávio, parabéns pela colocação. Eu falo que, particularmente, eu acabo andando pelas duas áreas, a minha formação em saúde, em filosofia, em enfermagem e também em filosofia. Então, assim, acabo tendo essa congregação dessas duas áreas aí. Concordo com a Ranira quando a gente fala dessa questão de que a filosofia traz muito isso para a gente, essa reflexão voltada para a parte da espiritualidade, da ética, da bioética, quando a gente trabalha, e a gente não pode esquecer de que desde os primórdios, né, quando a gente fala dessas questões de crença, seja ela numa definição muito mais ampla aí,
do que colocar exatamente quando você coloca quando você demonstra ali, através de uma garrafa, a espiritualidade é muito maior do que isso, né? Se ela não tem forma, ela a filosofia costuma falar que ela se mantém no devir, né? Ela está em mudança de maneira constante, ela não é nada fixa. E não deve ser nada fixa. Categoricamente, não deve ter forma, nem estrutura física, não deve ter. Deve ter realmente a crença de cada um e que realmente traz o bem-estar de cada um. E que, categoricamente, a gente sabe que ajuda exatamente nessa evolução, seja de cura, de bem-estar do paciente, porque a gente é muito amparado ainda e a gente pensa muito... É uma desconstrução diária quando a gente fala do modelo curativo através da questão medicamentosa, né, Paulo? A gente não tem que pensar dessa maneira. Eu costumo falar assim que a gente tem uma aversão e a gente utiliza muito, assim, já vi diversas pesquisas quando a gente fala assim, é um paciente em tratamento paliativo, automaticamente a gente pensa assim, é um paciente que está sofrendo, que está em depressão, cara, não, gente, muitas vezes o cara vai ver muito melhor do que o outro. Paliativo é uma linguagem que a gente usa exatamente no critério ali de saúde para identificar que a nossa metodologia não é mais curativa, mas não quer dizer que perde qualidade. E eu falo que a espiritualidade nessa hora, por exemplo, ela conta muito, muito. Porque talvez seja um dos remédios muito melhores do que os farmacológicos, os bioquímicos propriamente ditos, né? É um remédio que a gente não encontra em prateleira para comprar, que é a religiosidade de cada um. E se apegar exatamente naquela questão que não faz mal para ninguém, que na verdade faz muito bem para cada um. E eu falo que a única, talvez seja a única maneira que a gente tem, a única fórmula que não existe um método igual para todo mundo. Cada um vai ter o seu método de espiritualidade, cada um vai ter o seu tamanho, cada um vai ter o seu formato e cada um vai ter a sua crença. Eu costumo falar com os meninos assim, a gente desconstrói todo dia e tem que fazer isso. Eu sou da saúde pública, da coletiva e da epidemia, então, assim, eu percorro muito essa área da atenção primária e falo também, assim, Paulo, que a gente tem que desconstruir todo dia. E a desconstrução de que a minha é mais importante ou a minha é melhor, isso tem que ser desconstruído. Eu falo assim, a gente, antes de realmente visualizar uma religiosidade, a gente está colocando rotulações em cima de espiritualidades, que não cabe a gente a fazer isso. O que cabe é fazer uma junção disso e trabalhar para que isso seja um ponto forte da saúde. Eu acho que da recuperação, do bem-estar, da qualidade que a gente oferece exatamente à assistência do nosso paciente, baseada exatamente numa qualidade. Eu acho que a qualidade é acima de tudo. Então, assim, acho que fico também surpreso, incentivo os meninos a participarem exatamente. Eu acho que tem coisas que perpassam o Lattes, né? Então, assim, o Lattes realmente não comporta tudo que a gente faz. É lógico, é importante dentro do critério acadêmico, mas tem coisas que perpassam isso e que não cabe dentro de um espaço delimitado. Exatamente a espiritualidade é um dos critérios. A filosofia discutia isso, já trazia isso. Eu trago muito isso em ética e bioética também, quando eu trabalho isso nessa questão saúde pública coletiva, epidemia, e também nessa parte do estágio, falo com o pessoal, eu costumo trabalhar com eles também, a diferença entre individualidade e singularidade, são coisas diferentes, a religiosidade trabalha muito isso, singularidade é o que torna a gente singular, né? É o que torna a gente diferente um de cada um, e não ser somente individual. Mas eu vou prolongar muito, senão a gente fica aqui até amanhã, mas assim, então, parabéns para você pela palestra, pela fala com os meninos, o Pedro, a Ana Maria, Jesus, o Dejani, a Raniri, que participou, e todos os demais professores e alunos que fizeram estar aqui presente hoje. Acho que é fantástico, assim, essa fala, e com certeza a nossa Liga de Saúde e Propriedade, ela vai andar agora também, né, Pedro? Beleza. Beleza, Zé Rodrigo, obrigado. Então, vamos iniciar assim, o nosso encerramento, né, caminhar para o final. Eu queria, Paulo, deixar um minutinho para as suas considerações finais, né, você que nos deu a honra de estar aqui, e deixar o Jesus para fazer o agradecimento, tá? E te passar a palavra para você. Se quiser deixar seu contato aí, Instagram, ou Instagram da sua liga aí no bate-papo, para o pessoal acompanhar. Eu fico até sem jeito, né? Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu já estive
lá no começo, né, começando minha graduação, e eu me surpreendi com esse negócio de espiritualidade aí. E eu vi que isso faz muito mais sentido quando a gente consegue expandir cada vez mais, de forma séria, enfim, internalizar isso dentro da academia, mas também dentro de nós. E tantos professores de enfermagem, nossa saudosa Cicely Saunders é uma das pessoas que falam sobre espiritualidade de uma forma, inclusive, de conceito de dor, né? Na dor. Ela consegue falar do conceito da dor total. E é uma referência para a medicina, para assistente social, para enfermagem, para todos nós da área da saúde como um todo. Enfim, com certeza, e espero que a plantinha germine por aí, espero que eu tenha semeado uma plantinha e que com certeza vai trazer muitos frutos bons. Ao longo prazo, claro, muitas vezes nós, enquanto acadêmicos, não temos muito essa paciência de desenvolver um trabalho por 2, 3 anos, mas quando a gente pensa no sentido de legado, do que a gente deixa para o outro, é o fundamental e faz o trabalho perpetuar por gerações. Então, muito obrigado mais uma vez, espero que um dia tenha a oportunidade de conhecê-los pessoalmente e contem comigo por precisar. Pode deixar que eu vou colocar a minha rede social, e-mail aqui no chat também. Um abraço. Beleza, Paulo. E depois eu mando, a gente está gravando essa aula, eu mando para você também o link para você acessar e compartilhar também lá no Instagram da sua liga, tá bom? Para terminar, eu vou fazer um pedido que o Pedro sempre faz, para todo mundo ajeitar o cabelo aí, abrir as câmeras, para dar um tchauzinho, para a gente tirar uma foto dessa mega participação que a gente teve aqui de todo mundo. Então, por favor, apareçam aí, deem a cara de vocês, que eu acho que fica uma lembrança legal aí de todos e dessa participação aí. Então, vamos abrir aí, esconder o café, esconder as garrafas que estão tudo caídas aí, a bagunça aí, para a gente tirar uma mega foto aí. Vamos lá, vou aproveitar o meu nome e vou falar, quem não abrir não vai para o céu. Essa foi boa? Nossa, horrível, né? Coisa horrível. A gente difama o próprio nome da gente, né? Vamos lá. Ok? Muita gente não abriu ainda. Vamos lá, gente. Para de penduragem. Arruma o cabelo. Não paga mais luz. Coloca a máscara. Pronto. Gente, então eu queria agradecer a todos, dizer mais uma vez da minha felicidade e espero que a gente tenha muitos e muitos encontros desse nível que a gente teve hoje e que a gente consiga produzir bons frutos desse nosso encontro. Desejo a todos uma ótima boa noite, agradeço aos professores, a Ana, Ramiro, Camila, aos alunos, também professores que nos ajudaram nessa construção, Milena, Natan, Lívia, todo mundo, Isadora que participou. Muito, muito, muito obrigado. Professor Zé Rodrigo e todos que estão aqui. Deja, agradeço demais por todos. Pedro, companheiro aí de tanta sofrência. E, mais uma vez, ao Paulo. Paulo, a casa é sua. Toda vez que você precisar, a gente está aí à disposição. Ou se precisar também da gente para qualquer participação ou qualquer troca, a gente está aí à disposição. Ok? Gente, uma boa noite a todos. Boa noite, Jesus. Boa noite, pessoal. Beijo Um grande abraço, Paulo. Tudo de bom para vocês. Boa noite, gente. Tchau. Obrigado.